Olá, bom dia, turminha do quarto ano, como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Desejo que tenha sido maravilhosamente. Vamos iniciar mais uma semana de aula, nossa aula de ciências. Então vamos iniciar, como sempre fazendo, agradecendo a Deus, pedindo muita proteção a Ele e que Ele abençoe nossa vida e nossos estudos, tá? Então vamos fazer um momento de oração. Senhor, eu lhe agradeço por estar vivo e pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado pela minha família, por meus amigos, por minha saúde. Eu o louvo, Senhor, por tudo, mesmo diante de situações as quais eu não consigo entender direito. Sempre serei grato por sua bondade. Minha vida está escrita em suas mãos, por isso vivo feliz e alegre. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Bom, então a nossa aula de hoje, continuando na quarta unidade, vamos para o primeiro tópico, falar sobre a orientação geográfica pelo Sol. As páginas são 112, 113 e 114. Aí não tem questões, então eu vou elaborar a questão. Ao final do vídeo vocês irão copiar no caderno, são 5 questões, e responder de acordo com a explicação e o texto que tem aí no livro, tá? Então acompanhe comigo. Na página 112, Renato estava procurando a localização da nova residência de uma amiga, mas ele não conhecia o bairro. Por isso, resolveu utilizar o sistema de posicionamento global, abreviado, que nós conhecemos como GPS, que é uma sigla inglesa, certo? Que ela serve para quê? Para orientar ao longo do trajeto, Ao longo do trajeto. Então, o aparelho, a gente está observando aí no carro, esse aparelho GPS, para se orientar, Renato utilizou o aparelho GPS que recebe dados de localização proveniente de satélites artificiais de navegação, enviando ao espaço. Os dados enviados pelos satélites são detectados pelos receptores localizados na superfície da Terra, como o aparelho utilizado por Renato. Podemos nos orientar geograficamente utilizando também mapas. Então, aí a gente observou que ele usou o GPS, mas também há outras formas da gente ter orientação. Então, tem mapas, pontos de referência, ou ainda perguntando a outras pessoas ao longo do caminho. Também é possível identificar as direções dos pontos cardeais, observando a posição aparente dos astros no céu, como o Sol. Então, afinal, como podemos nos orientar geograficamente com base na observação dos astros? Então, como podemos fazer isso? Mais especificamente do Sol. Para responder a essa questão, Carla e Maurício realizarão uma atividade prática no pátio da escola. Então, veja aí o que ele diz. Ao amanhecer, o Sol surge no horizonte, aproximadamente na direção leste. Então, a gente apontar aqui o braço direito na posição do Sol, que é o leste, e o contrário é o oeste. Então, continuando. Para onde estou apontando o meu braço direito? Ao entardecer, o Sol se põe no horizonte, aproximadamente na direção oeste, para onde estou apontando o braço esquerdo. Então, leste e oeste, na posição do Sol. Como aprendemos na aula de ciência, os pontos cardeais podem ser determinados aproximadamente pela posição aparente do Sol no céu ao longo do dia. Então, a gente vê aqui embaixo, leste, oeste, norte, frente e sul atrás. Essa direção, aproximadamente, à sua frente é o norte, já a direção aproximadamente atrás de você é o sul. Existem diferentes maneiras de se orientar geograficamente, mas todas têm em comum o fato de depender de uma referência, Então, referência é tipo, eu vou localizar um endereço, então eu preciso ver algo próximo a esse endereço, Porque aí fica mais fácil eu localizar.
atividades acima, Carla e Maurício encontraram aproximadamente os pontos cardeais baseando-se na posição aparente do Sol ao longo do dia. Ou seja, eles utilizaram esse astro como referência. Então, o Sol foi a referência para que ele localizasse o leste e o oeste, norte para frente e sul para trás. Se põe. Agora você tem na sua direita, onde o Sol nasce, o lado leste e na sua esquerda, oeste. Uma vez descoberto leste e oeste, você terá na sua frente, conforme esse bonequinho aqui, como vocês podem ver, à sua frente a região norte e atrás de você o sul. Muito simples. O desenho aqui está um pouco simples, mas como não é uma aula de desenho, mas sim de localização, é fácil de você entender. Então, braço direito, para onde o Sol nasce, você tem leste. Braço esquerdo, para onde o Sol se põe, você tem oeste. Então, você terá na sua frente norte e atrás de você o sul. Simples assim, não é mesmo, pessoal? E para finalizar, vale lembrar que as dicas que trazemos nesse vídeo servem somente como uma noção de onde ficam os pontos cardeais em relação ao Sol nascente e poente. Importante, noção. E não deve ser utilizada essa técnica como orientação de direção, uma vez que o Sol nasce do lado leste e não no ponto cardeal leste. Muito importante, entendeu? Por isso, o Sol mesmo nascendo do lado leste, cada dia ele nasce em um ponto diferente. Fica essa observação para você. Pronto, e agora na página 114, durante a história da humanidade, a observação dos astros foi muito importante para a realização de diversas tarefas, principalmente as relacionadas à orientação geográfica e à marcação do tempo. Na época das grandes navegações, entre o século XV e o início do século XVII, era preciso percorrer longos trajetos a fim de explorar áreas distantes. Assim, os navegadores precisavam se orientar para saber aonde estavam indo e para voltar para o local de partida, por exemplo. A observação das estrelas foi fundamental. Então, aí, ó, mais um ponto de referência, né? As estrelas. Então, foi importante, fundamental, para que os navegadores pudessem se orientar em suas viagens. Os grupos de estrelas, os grupos aparentes de estrelas e áreas ocupadas por elas são chamadas de constelação, certo? Então, essas constelações é um conjunto de estrelas. Alguns deles recebem nomes como a constelação Cruzeiro do Sul. Essa constelação é visível no céu do Brasil e recebe esse nome por uma forma ou uma figura semelhante a uma cruz. Então, a gente observa aí, né, que semelha-se a uma cruz. Além da orientação, o posicionamento dos astros no céu auxilia em diversas atividades cotidianas nas comunidades, como no plantio, na colheita e na pesca. Então, eles criam, né, eles pescam, eles têm o hábito de ter acesso a esses elementos naturais para identificar como será o seu posicionamento e o seu dia a dia através do seu plantio, da sua colheita. A contagem do tempo também era realizada com base na observação dos astros no céu. Então, a forma de contar o tempo era dessa maneira. Os povos indígenas brasileiros, por exemplo, determinavam as estações do ano de acordo com a posição aparente do Sol no céu. Então, vejam aí que era dessa forma que eles mediam, identificavam o tempo através do Sol, né? A Lua, o Sol, as estrelas são os pontos de informações para que eles descubram e identifiquem aproximadamente o que quer saber. Certo? Então, agora no finalzinho eu vou colocar as questões, vocês leiam, copiem no caderno, quando eu terminar envie para que eu faça as correções, bom? Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.